Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, vamos aí para a nossa primeira aula da nossa disciplina Profetas 2, onde nós vamos estudar sobre o profeta Isaías. Qual foi a última vez que você leu sobre o livro desse profeta? É um livro muito edificante. Para começar a estudar sobre esse livro, a gente precisa entender um pouco sobre aonde o profeta Isaías se encontra em relação ao contexto histórico de Israel. Ele é um profeta exílico ou pós-exílico. Isaías ele profetizou antes do exílio babilônico, ele profetizou durante o exílio babilônico lá na Babilônia, ele profetizou quando Israel voltou para o seu país, quando o povo voltou para o país de Israel. Então a gente precisa entender que o profeta Isaías ele é um profeta exílico. Ele já, na verdade, ele profetiza ali próximo ao exílio, mas a sua mensagem é para exílio, que ele profetizou antes do povo ser levado como cativo para Babilônia, ok? O chamado de Isaías ele se encontra no capítulo 6 do seu livro, ali onde ele fala que no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor assentado no trono, certo? E os anjos ali começaram a proclamar uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Então, esse cântico dos anjos ali, na visão de Isaías, diz muito sobre a sua mensagem. Os anjos estão proclamando que Deus é santo, santo, santo. Então, quando um judeu repetia 3 vezes uma determinada palavra, ele queria enfatizar a totalidade do sentido daquela palavra. Então, se os anjos repetiram santo, santo, santo 3 vezes, eles queriam dizer que Deus é totalmente santo. Ok? Então, por que na visão de Isaías ele ouve essa canção? Porque Deus queria lembrar, ele chamou Israel para ser santo, assim como ele é santo. Só que o povo abraçou a idolatria, a adoração a vários outros deuses. E o povo abraçou a corrupção e a opressão às classes mais inferiores ali em Israel. Então, essa visão é muito interessante do livro. Então, vamos entender um pouco do contexto histórico aqui de Isaías. Ele foi um profeta que viveu ali na segunda metade do período do reino de Israel. E ele traz uma mensagem de julgamento ao povo, julgamento esse relacionado à idolatria do povo que adorou os deuses dos cananeus, um povo que oprimia os pobres. A gente vê uma exploração ali da classe inferior de Israel. A gente vê muitas pessoas que exploravam esses pobres se enriquecendo de uma forma errada. E também Isaías vai deixar claro que a rebelião e a corrupção de Israel teria um preço muito alto. Deus enviaria 2 nações para levar o reino do norte como cativo e o reino do sul. A Síria levaria o reino do norte e a Babilônia levaria o reino do sul. Lembrando que a Síria, que foi a que levou o reino do norte, ela, nesse caso, dissipou ali esse povo em várias nações. Esse era o objetivo para destruir a identidade da nação de Israel e também a identidade de várias outras nações. Então, o povo que foi levado como cativo da Síria,
ele não retorna, certo? Só quem vai retornar é o povo que foi levado pela Babilônia. Eles passaram ali 70 anos no cativeiro e depois retornaram para a terra de Israel. Então Isaías profetizou antes dessa queda. Ele morre antes da queda de Israel. Ok? Então ele é um profeta pré-exílico. E, além de trazer uma mensagem de julgamento, ele também, em seu livro, ele traz uma mensagem de esperança. Ele vai dizer que um dia, esse dia chegará, em que Deus vai cumprir todas as promessas que ele fez em sua aliança. E ele enviaria um rei perfeito. E esse rei viria da linhagem de Davi para estabelecer o reino perfeito de Deus. Foram levantados vários reis em Israel e todos eles falharam. Eles não conseguiram estabelecer o reino perfeito de Deus aqui na terra. Mas um dia, o descendente de Davi chegaria, ou chegará, e ele vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra, perfeito. Ele vai liderar Israel em obediência a todas as leis da aliança feitas no Monte Sinai. Entenda que Israel aqui, quando Jesus Cristo liderar esse povo, é o povo eleito, o povo salvo, é todo aquele que crê em Deus. Porque a gente entende que em Cristo Jesus já não há judeu, já não há grego, já não há gentio. Todos são filhos de Deus em Cristo Jesus. Então Deus não tem mais o povo de Israel como seu povo predileto entre as nações. Agora todo aquele que crê em Jesus Cristo é o novo Israel de Deus. Okay? Então, o objetivo seria que a bênção e a salvação de Deus chegaria a todas as nações. Então, essa esperança motivou a Isaías a falar contra a idolatria e corrupção de Israel. Então, aqui a gente tem aqui um esquema para a gente entender melhor sobre o contexto do livro. Do capítulo 1 ao 39, Isaías ele vai falar sobre o julgamento de Deus. E o auge da mensagem é o capítulo 39, que vai falar sobre a queda de Jerusalém e que ela seria levada como cativa para a Babilônia. Então, nos capítulos 40 até o 66, vai falar um pouco sobre o que vai acontecer após o exílio, onde as promessas de Deus elas seriam cumpridas. Então, é muito interessante a mensagem de Isaías, o que ele recebe de Deus. Perceba que ele morreu antes de acontecer o exílio. Ele fala muito que o exílio vai acontecer. E é interessante que ele diz que o exílio vai acabar e que Deus vai cumprir as suas promessas. O julgamento de Deus vem, o exílio acontece, Israel é levada como cativa para a Babilônia, só que ele escreve que esse exílio vai acabar. Um dia, todo aquele que Deus escolheu para ser salvo vai experimentar o ápice de suas promessas feitas em sua aliança. Ok? Então, a primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 até o 39, quando você estiver lendo o livro de Isaías, lembra que do capítulo 1 ao 39, Isaías chama a atenção do povo para o povo se arrepender. Ele alerta o povo que o julgamento de Deus ele virá. Então, do 1 ao 39 é só sobre o julgamento de Deus, onde o ápice dessa mensagem é no capítulo 39. Ok? O ápice da mensagem de julgamento. Então, Isaías acusa os líderes da cidade de rebelião da aliança, de idolatria, de injustiça. Lembra que Deus libertou Israel
da escravidão no Egito, e ali no Monte Sinai, ele faz uma aliança com o povo. Se o povo fosse fiel àquela aliança, Deus abençoaria esse povo. Se o povo se rebelasse contra essa aliança, Deus puniria o povo. E esse povo seria levado para uma nação distante. Ok? Isaías está lembrando o povo. Olha só, aquela aliança que foi feita no Monte Sinai, vocês se esqueceram dela. Vocês serão punidos. O julgamento de Deus chegará. Então Deus diz que vai julgar a cidade enviando as nações para conquistar Israel. É Deus quem envia, nada sai do seu controle. A Bíblia chega a chamar Nabucodonosor de servo de Deus. Deus chama Nabucodonosor de meu servo, porque é ele quem levanta as nações. É ele quem coloca os reis nos poderes. Isso é muito interessante, porque é Deus quem governa a história das nações. É Deus quem coloca uma nação como potência mundial. É Deus que levanta reis. E isso faz descansar o nosso coração. Porque muitas vezes a gente pensa que o mundo está fora do controle de Deus, que a política está fora do controle de Deus. Mas é Ele que levanta reis, presidentes. Então a gente precisa descansar no Senhor e apenas orar para que a gente desfrute de paz e também de prosperidade, tanto material, prosperidade econômica em nosso país, como prosperidade espiritual, que Deus venha abençoar esses políticos. Essa deve ser a nossa oração. Então, como que seria esse julgamento de Deus? Deus vai falar que seria como um fogo purificador. Esse fogo vem para queimar tudo aquilo que é inútil em Israel. Então, o objetivo de queimar é alguma coisa, é destruir totalmente. Então, Israel precisaria ser destruída em relação à sua idolatria e injustiça para que fosse criada uma nova Israel, uma nova Jerusalém, que seria repovoada por um remanescente que sim aprendeu a adorar e a se voltar para Deus. Então, a consequência desse fogo purificador seria que todas as nações um dia viriam ao templo de Jerusalém para aprenderem sobre a justiça de Deus, onde o povo desfrutaria de harmonia e paz universal. Então, quando Isaías fala isso aqui, a gente precisa entender que o que vai acontecer aqui quando as nações vir ao templo de Jerusalém e desfrutar de uma paz e harmonia universal é exatamente uma promessa que aponta para a volta de Jesus Cristo. A gente precisa ter o cuidado para não confundir que o reino de Cristo, quando ele voltar, ele vai ser um reino político e terreno, onde ele vai reinar ali em Jerusalém e vai ter e ali Jerusalém vai se tornar uma sede governamental de Cristo e todas as nações irão para ali para Jerusalém. Não é disso que Isaías está falando. Isaías aqui foca na Nova Jerusalém, que na verdade é a cidade santa, é o céu, certo? Onde todas as nações compradas pelo sangue do Cordeiro, elas irão louvar ao Senhor e aprender ainda mais da sua justiça. E aí sim, elas irão experimentar uma paz e uma harmonia universal. Então a gente precisa ter o cuidado para não interpretar como se o templo de Israel fosse reconstruído, Jesus fosse se assentar ali naquele trono e as nações viriam adorar ele ali em Jerusalém de uma forma literal e política terrena nos dias de hoje. Mas
É claro que essa passagem aponta para o governo de Cristo, onde ele vai governar na Cidade Santa todas as nações que desfrutarão dessa paz. Então, como a gente viu aqui no capítulo 6, ele tem essa visão, Deus assentado no trono, os anjos cantando santo, santo, santo. E aí, os anjos querem dizer o seguinte, olha só, Isaías, nosso Deus, ele é santo. E imediatamente Isaías faz uma reflexão sobre ele próprio. Ele percebe o quão corrupto ele é e o seu povo. E que, de fato, ele seria destruído pela santidade de Deus. Então, ali a santidade de Deus na forma de um carvão ardente vem e queima os seus lábios, não para destruir ele, mas para purificá-lo do seu pecado. Ok? Então, Deus entrega uma missão a ele. E essa missão é de continuar anunciando o julgamento vindouro de Deus. Então, essa foi a missão que Israel recebeu. E a gente continua aqui do 1 ao 39, que fala sobre o julgamento de Deus. Deus diz que Israel será cortada. Então, ela será como uma árvore deixada como um toco no campo. Imagine uma árvore frondosa, uma árvore grande e frutífera, e essa árvore sendo cortada, o toco sendo queimado. Só que em meio a essa tragédia que Israel sofreria, no toco, certo? Surgiria ali um broto, certo? E esse toco, ele servirá como uma semente santa que vai sobreviver no futuro, como se um broto surgisse ali daquele toco queimado. E o que Deus quer ensinar para Israel? Olha só, esse broto, ele aponta para uma esperança, certo? Essa semente santa que vai surgir desse toco, ela também aponta para uma esperança. Mas quem é essa semente santa? Ok? A gente vai aprender daqui a pouco. Então, do capítulo 7 ao 12, ele vai confrontar agora o rei Acaz. Ele vai dizer que Acaz vai cair, certo? E Deus diz que é o grande império da Assíria que primeiro cortará Israel e vai devastar a terra. Então, perceba aí a profecia de que a Síria chegaria ali em Israel. E aí, além de dar uma mensagem de punição, ele traz uma mensagem de esperança, mas por causa da promessa que Deus fez a Davi, certo? Ele enviará após essa destruição um novo rei chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, após essa destruição, após o cativeiro, Deus enviaria um rei que traria paz para Israel. Ok? Então, o judeu da época de Jesus, que lia o livro de Isaías, ele colocava toda a sua esperança nessa profecia. Um dia o Messias iria chegar em Israel e iria destruir todo o jugo sobre essa nação. Então o judeu esperava ansiosamente esse rei que iria libertá-los do jugo de Roma, ali no tempo de Jesus. Só que Jesus nasce ali em Belém, ele vai morar em Nazaré, e ali em Isaías 53 vai dizer que nada em Jesus tinha a atrair o povo judeu, que não havia formosura em Jesus, a formosura de um rei poderoso, de um rei que salvaria Israel do jugo de Roma. Então, quando Deus apresenta essa promessa, ele está apresentando novamente não para algo terreno, não para algo político aqui dessa terra, mas para algo futuro, que o reino de Jesus Cristo não era dessa terra, mas um reino espiritual, onde ele libertaria todo aquele que nele crê de toda escravidão do pecado.
E todo aquele que crê em Jesus seria liberto e desfrutaria sim de paz. Não uma paz meramente política, terrena, mas uma paz espiritual. Ok? Então, o reino do Emanuel, do Deus conosco, vai libertar o povo de Deus de impérios violentos e opressivos. E esse rei, o Senhor Jesus Cristo, ele é como um pequeno broto, ok? Nasceu da árvore queimada, da árvore cortada, e ali ele começou a crescer. E ele nasceu do toco da família de Davi, ok? Ou seja, Isaías está dizendo que ele vem da linhagem de Davi, certo? E esse rei é a semente santa que Isaías profere ali no capítulo 6, ok? Então, aqui continuando, a gente vê aqui que o Emanuel ele será capacitado pelo Espírito Santo de Deus para governar uma nova Jerusalém e trazer justiça aos pobres. Okay? Então, todas as nações procurarão esse rei messiânico para obter orientação. E o seu reino, então, transformará toda a criação de Deus, trazendo paz. Se você perceber nos evangelhos, ali no evangelho de Lucas, no capítulo 4, antes de Jesus entrar na sinagoga, ele é batizado por João Batista. Ele vai passar 40 dias e 40 noites no deserto. E ali ele é tentado por Satanás. Ele passa esses dias em jejum. Ele repreende então Satanás e após o seu jejum, ele é alimentado pelos anjos. E então ele vai entrar numa sinagoga para pregar. E ali na oportunidade de pregar, ele abre em Isaías capítulo 58, Senhor Jesus. Ele começa a ler Isaías 58, ali em Lucas capítulo 4, diz, a partir do versículo 18, a leitura de Jesus. Ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, o Espírito do Senhor desce sobre Jesus para capacitar ele a inaugurar o seu reino espiritual, um reino que nos liberta das trevas. Então, o reino milenar de Jesus Cristo, que a gente aprende em escatologia, acontece quando ele nasce, ok? Ele é um reino simbólico, não é um reino de 1000 anos literais, ok? Mas sim um reino simbólico que começa com o seu nascimento, certo? E vai até a sua segunda volta, segunda vinda. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Okay? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Okay? Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga e todos tinham os olhos fitos nele. Aí ele disse, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Cristo inaugurando aí o seu reino milenar, okay? Com a sua vinda, seu nascimento até a sua segunda vinda. Esse é o reino milenar de Cristo, onde ele vem estabelecer aí a sua paz a todo que nele crê, a libertação da opressão de Satanás. Então, continuando aqui, queridos, Isaías 53:2 diz o seguinte: porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Então ele vem como um renovo, como um broto, ali naquele tronco de árvore que foi cortado, que foi julgado, aquela árvore que simboliza Israel. Ele não tinha aparência e nem formosura em ninguém
dava nada por ele. Todo mundo esperava um rei poderoso, certo? Mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse, ok? Então, quando tudo isso acontecerá? Então, Isaías viu que o poder mundial da Assíria seria um dia substituído pelo Império da Babilônia. A Assíria sair de cena e Nabucodonosor com a Babilônia, então iria ali se tornar potência mundial. A Babilônia sendo então uma nação mais destrutiva e arrogante do que a Síria, okay? Onde seus reis alegavam que eles mesmos eram maiores do que todos os outros deuses. Okay? Só que Deus prometeu também um julgamento para a Babilônia. Deus iria usar a Babilônia, mas traria então o seu juízo juntamente com outras nações que oprimiam Israel, como a Filístia, Moabe, Egito, Tiro e Damasco. Okay? Olha só a arrogância de Nabucodonosor quando ele diz mais ou menos o seguinte, dos reis da Babilônia: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Isaías 14:13. Serei como o Altíssimo, certo? Só que aí Isaías diz: mas as profundezas do Sheol, da sepultura, Sheol aqui aponta para a sepultura, você será levado. Você vai ser usado por Deus para trazer punição para o seu povo, mas você então será levado para as profundezas do Sheol. E aqui dos capítulos 24 a 27, Isaías vai apresentar um conto de duas cidades, certo? Então existe aí uma contradição entre duas cidades que Isaías vai apresentar, ok? A cidade arrogante, que é aquela que se exalta acima de Deus, só que ela se torna corrupta e injusta, certo? E essa cidade representa a Síria e a Babilônia, que então lembra a humanidade que se rebela contra Deus, certo? E essa cidade está em ruínas e elas serão substituídas pela Nova Jerusalém. E aí vem a segunda cidade, que realmente é a Nova Jerusalém, onde Deus reina sobre uma humanidade redimida. E ali as nações não experimentarão mais morte e nem sofrimento. Okay? Então essa mensagem para todos os que estão esperando por Deus para trazer o seu juízo sobre os reinos violentos e opressivos e trazer o seu reino de justiça, paz, cura e amor. São para essas pessoas que Deus está prometendo essa mensagem de esperança. Ok? Então nós temos aqui os versículos 28 ao 39, a ascensão de Jerusalém e a sua queda. Ok? Onde a gente vai ver aqui alguns poemas de Isaías, nesses capítulos, onde ele vai acusar os líderes de Jerusalém de se voltarem para o Egito em busca de proteção militar contra a Síria. Então, esses poemas do 28 ao 39, Isaías utiliza para acusar o povo de Deus a confiar nos homens. Então, a gente entende que Isaías o confronta porque eles deveriam confiar somente no Deus Altíssimo, ok? E então deveriam se arrepender, ok? Então, eles fazem essa aliança e a Síria então chega para atacar Israel, só que o rei Ezequias ele se humilha diante de Deus e ora então pela libertação divina e Deus atende a sua oração. E enquanto ali o exército da Síria estava acampado para atacar Israel, Deus envia então um anjo. E esse anjo visita o exército da Síria e ele mata simplesmente 185 mil homens, certo? E isso
traz uma lição tremenda para a gente, certo? O que a gente aprende com um anjo destruindo 185 mil homens do exército da Assíria, homens de guerra? A gente aprende que um anjo é poderoso, ok? Um anjo é poderoso. E um demônio é um anjo caído. Então, um demônio também pode fazer um estrago grande na vida de uma pessoa. Então, a gente aprende que a nossa luta ela é uma guerra muito grande contra esses principados e potestades. A gente precisa entender que nós estamos nessa guerra espiritual contra esses anjos poderosos que tentam nos influenciar para desobedecermos o nosso Deus e esquecermos os seus ensinamentos contidos nas Escrituras. Então, a gente precisa ter uma vida disciplinada de oração, de leitura da palavra, de jejum, de guerra contra essas influências de principados e potestades. A gente precisa blindar a nossa casa, a nossa família, através do nosso relacionamento íntimo com o nosso Senhor, através de uma vida piedosa. Então, Ezequias, apesar de orar a Deus, se Deus atendeu o seu pedido, destruindo aí esses 185 mil homens, o capítulo 39 vai falar que ele recebe uma visita da delegação da Babilônia. E aí, ele tenta impressionar essa delegação. Ele vai mostrar o tesouro de Israel, o templo e os palácios de Jerusalém. Qual é o objetivo de Ezequias aqui? Lembra que Isaías já havia confrontado o rei para não fazer aliança com o Egito? Isaías quer impressionar a Babilônia simplesmente para fazer aliança com a Babilônia para que ela tenha proteção contra as outras nações. E aí Isaías vai confrontar Ezequias, ok? E vai dizer que o que ele fez vai influenciar a Babilônia a retornar um dia para ali, ok? Para levar tudo de Israel. Então, qual foi o resultado? 100 anos depois, realmente a Babilônia voltou, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou os israelitas para o exílio, roubando tudo que havia ali no templo. Então, a queda de Ezequias, continuando, todas as advertências então dos capítulos 1 ao 39, perceba que do capítulo 1 ao 39 só é a advertência. Elas vão se cumprir aí. Então, o auge ali dessa primeira parte do livro de julgamento, o auge é o capítulo 39, onde tudo se cumpre. E a gente percebe que Isaías é um profeta enviado pelo Senhor, porque um verdadeiro profeta, o que ele fala acontece. Ok? A Bíblia fala que se um profeta falar algo e não acontecer, ele deveria ser apedrejado. Ok? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas profecias que muitas pessoas dizem que são enviadas de Deus. A gente precisa entender que a profecia bíblica está fechada, se encontra aqui, certo? Nesses 66 livros. Não há mais novas profecias. Ninguém pode chegar para você e dizer que Deus tem uma revelação para você. A revelação de Deus para você está na Bíblia. Ok? Então, o propósito do julgamento de Deus era purificar Jerusalém e trazer a semente santa. E essa semente santa é o Messias, okay? Que reinaria sobre todas as nações. Então aí, essa esperança ela vai ser tratada aí na segunda parte do livro, que vai dos capítulos 40 a 66. Então perceba que do 1 ao 39 Deus enviando o seu servo
Isaías para confrontar o povo, trazer uma mensagem de julgamento. E na segunda parte, ele vai tratar não de julgamento, mas sim de esperança. Ok? Continuando aqui, parte 2 vai apresentar uma nova Jerusalém purificada, onde esse reino de Deus ele seria restaurado através do Messias, ok? Então lembra que a Nova Jerusalém é a cidade santa, a cidade celestial, não é a cidade aqui de Israel, ok? Mas sim a cidade santa, onde todos habitariam ali e desfrutariam de uma paz eterna, ok? Então, dos capítulos 40 a 48, ele vai trazer uma mensagem de esperança e de conforto, onde ali ele vai dizer que o exílio vai acabar, certo? Que o pecado de Israel foi tratado. É muito interessante porque Isaías ele fala de algo que realmente ia acontecer com Israel ali, de forma literal, mas ele aponta para algo mais, algo lá na frente, com a vinda do Senhor Jesus Cristo para reinar sobre todas as nações. Então tem essa revelação progressiva aqui de Deus. Então uma nova era estava começando, todos devem voltar para Jerusalém. E ali, em Jerusalém, Deus trará o seu reino e todas as nações verão a sua glória. Não é interessante isso? Ele aponta para algo que ia acontecer ali em pouco tempo. Realmente, a Israel seria levada de volta para a sua terra. O povo de Deus seria levado de volta para a sua terra, ok? E desfrutaria ali de uma época de paz, certo? Só que Isaías também está falando que o povo desfrutaria de uma época de paz eterna, apontando para algo maior, para o reino vindouro de Jesus Cristo. Então é uma revelação progressiva aqui que ele apresenta. Então, quem está dizendo tudo isso sobre a mensagem de esperança? Então, é alguém que vive após o exílio, certo? 150 anos depois da morte de Isaías. É como se ele estivesse falando aqui do futuro, certo? Então, é uma voz transportada para o futuro. Ele está aqui no futuro, falando aqui para o povo do presente. Então, ele está falando para as futuras gerações como se o exílio já tivesse passado, como se fosse 190 anos depois. Ok? Então, após ter sido rejeitado pelos líderes de Israel, ele então escreveu e selou em pergaminho todas as suas mensagens de julgamento e de esperança. Isso você vê aí no capítulo 29 e 30 do livro de Isaías. E ali os seus discípulos, então, guardaram esse pergaminho aí, ok? Isaías morreu à espera de que Deus cumprisse as suas palavras, e as suas palavras foram cumpridas ali no exílio. A tradição judaica diz que Isaías, na verdade, ele foi assassinado pelo rei Manassés, ok? Na verdade, ele foi cortado ao meio por esse rei, ok? E assim que o exílio terminou, os discípulos de Isaías, que guardaram as suas palavras por tanto tempo, abre o pigmeu e começa a aplicar suas palavras de esperança na sua própria época. Então, a esperança chegou e Deus está cumprindo as promessas proféticas de Israel. Israel vai retornar para casa. Ok? Tem que dar uma resposta para Deus. Qual é a resposta? Israel deve se tornar o servo de Deus e compartilhar com as nações quem Deus verdadeiramente é. Ok? Então, o exílio foi o julgamento e não negligência, certo? Deus levantou a Pérsia para destruir a Babilônia, para que pudessem voltar para casa, cumprindo assim as palavras do profeta Isaías, certo? Então a conclusão aqui é: o Deus
Deus é o verdadeiro rei da história e não os ídolos das nações. Essa é a conclusão. É Deus quem governa a história e não os ídolos que as nações adoram. Okay? Então Israel deveria observar a mão de Deus na queda da Babilônia e na ascensão de Ciro e se tornar o seu servo. Mas qual foi a resposta? Olha só o capítulo 40, versículo 27. O povo é ingrato. O povo continua abraçando a rebeldia. O povo diz: Deus ignorou a nós e aos nossos problemas. Okay? Talvez Deus não seja tão poderoso, certo? Talvez os deuses da Babilônia sejam melhores do que o nosso Deus. O povo ainda continua ingrato. Então, Deus apresenta o seu plano. Ele vai enviar um servo fiel, um servo sofredor que Isaías apresenta. E esse servo vai cumprir o que Israel não cumpriu. Israel foi chamada para ser separada, santa ao seu Deus. Só que Israel falhou. Então ele envia o seu servo para cumprir a missão, certo? Entregue a ele e fazer com que Israel não consiga fazer o que Deus entregou para ela, certo? Então, qual era essa missão? Restaurar o relacionamento de Israel com o seu Deus, ser luz de Deus para as nações e anunciar as boas novas e trazer o reino de Deus sobre todas as nações através do seu Espírito, ok? Então aqui tem algumas profecias, não está muito legível para você observar, sobre Jesus que Isaías escreveu e que se cumpriram. E a prova desse cumprimento dessas profecias se encontra nos evangelhos. Por exemplo, vai dizer que o Messias nasceria de uma virgem, ali no capítulo 7, versículo 14. O seu ministério seria um ministério galileu, ou seja, ele iria começar o seu ministério ali na Galileia, certo? Temos mais aqui algumas outras interessantes. Ele morreria com transgressores ali no capítulo 53, né, onde mostra que ele foi crucificado com transgressores, certo? E será enterrado no túmulo de um homem rico. Isaías 53 também mostra que realmente ali em João, nesse caso, aliás, Mateus 27, do 57 ao 60, mostra que realmente ele foi enterrado ali no túmulo que era de Arimateia. Arimateia era um homem rico, ok? Então, nós vimos aqui algumas profecias relacionadas a Cristo que se cumpriram ali no livro, nos evangelhos, na sua vida, ok? Então, o servo rejeitado, ele seria rejeitado e morto pelo seu próprio povo. Ele morreria em nome do pecado do seu próprio povo. Isaías 53 vai dizer: quem creu em nossa mensagem? Certo? Não tinha qualquer majestade que nos atraísse, não tinha nenhuma beleza de majestade de um rei para chamar a atenção e alguém olhar para Jesus e dizer que ele era rei. Então a sua morte foi um sacrifício de expiação pelo pecado do povo, certo? Só que esse servo, ali em Isaías 53, vai deixar claro que ele vai ressuscitar e o seu ministério trouxe paz entre o homem e Deus. Isaías o chama de o príncipe da paz. Jesus Cristo veio estabelecer paz entre o homem e Deus. Ok? Porque diante do homem sem Jesus Cristo, só há ira, só há punição por causa dos nossos pecados. Nós somos inimigos de Deus sem Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo é chamado de o príncipe da paz. Porque ele vai nos tornar amigos de Deus. Trazer paz onde havia inimizade. Então, como responderão ao servo? Alguns serão humildes e arrependidos, ok? Que também serão chamados de sementes do servo.
Alguns aceitarão o que o servo fez em favor dele, só que outros rejeitarão, tanto o servo como os seus servos. E quem são esses outros? São os ímpios, ok? Então a sua morte vai tornar as pessoas justas diante de Deus. Os servos vão herdar o reino de Deus. O que mostra Isaías 56 ao 66. O servo anuncia o reino de Deus e toda a esperança apresentada aí no início do livro. E a Nova Jerusalém será o lugar onde a justiça, misericórdia, amor e bênção de Deus chegará até o seu povo. Ok? Então, as orações de arrependimento. Os servos confessam o pecado de Israel e lamentam todo o mal que veio ao mundo. Então, Isaías 56, 58, 65 ao 66 vai apresentar aí contrastes entre os ímpios e os servos. Quem são os ímpios? O que vai acontecer com eles? Eles vão enfrentar o julgamento de Deus. São eles que poluem o mundo de Deus com o seu mal, com o seu egoísmo, com a sua idolatria. E eles serão removidos da Nova Jerusalém. São aquelas pessoas que não se converteram, não acreditaram em Jesus Cristo. Eles não habitarão na Nova Jerusalém. Quem são os servos? São os perdoados. São aqueles que herdaram a salvação. Então a criação aqui então é renovada, onde não vai haver nem mais morte e nem sofrimento. E todas as nações então são convidadas a se juntar a essa família de Deus. Qual é o objetivo? Conhecer mais e mais o seu Criador e o seu Redentor. Então, o final do livro mostra que através do rei, servo sofredor de Deus, se cria uma família da aliança de todas as nações. Ok? E a esperança aqui é a justiça de Deus para trazer uma criação renovada, onde o reino de Deus finalmente existe, tanto aqui na terra como no céu, chegaria ali para todos os servos experimentarem. Então, essa é a esperança do livro de Isaías. O livro de Isaías, então, que começa com uma punição, mas que traz uma mensagem de esperança por causa de Jesus Cristo. Ok? Que Deus abençoe você, que você possa realmente ser edificado com essa aula. Encorajar você a continuar assistindo nossas aulas. Se você tem qualquer dúvida, você pode perguntar para os seus professores. E encorajar você também a separar um pouco da tua quarta-feira para assistir às aulas presenciais. Se você tem condições, faça um esforço para assistir às aulas presenciais para a gente aprender mais da palavra de Deus juntamente com você e ali desfrutar de um momento de comunhão. Ok? Que você possa colocar suas aulas em dias e que você possa continuar a perseverar aí assistindo às aulas para você concluir o seu curso de uma forma que venha edificar a sua vida e que venha glorificar o nome de Deus, porque estudar também glorifica o nome do Senhor. Até a próxima.